Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós ainda estamos nos vendo aqui pelos nossos cultos online. Nós estamos vivendo uma quarentena em caráter mundial em razão do coronavírus. E nós estamos reunidos hoje para o nosso típico culto de oração, o nosso culto de quarta-feira. E eu quero meditar com você nessa noite sobre um tema muito importante, dentro disso que nós acabamos de falar. Eu quero falar com você sobre as lições de uma quarentena. Salmos 137, versículos 1 ao 6. Abre aí a sua Bíblia também, para a gente não perder aquele costume de estar tendo contato com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Pega a sua Bíblia mesmo aí no culto online e vamos ler o Salmo 137, versos 1 ao 6. E diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. E versículo 4: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Lições de uma quarentena. Meus irmãos, nós estamos em quarentena e até poucos dias atrás ninguém sequer sabia o que essa palavra significava. Talvez, se você ainda trabalhe com computador, aí você até tenha uma noção do que significa uma quarentena, porque você sabia que o seu antivírus, ele possui essa opção de você colocar um arquivo, uma pasta ou um programa importante em quarentena. Mas talvez você nem sabia muito bem para que servia uma quarentena ou como usar uma quarentena. Bem, a quarentena, ela é uma espécie de reclusão. Ela pode servir para conter uma contaminação em massa, que é exatamente aquilo que nós estamos vivendo. E no caso do antivírus do computador, é quando você tem a suspeita de um arquivo importante, um arquivo que você não pode apagar, dele estar contaminado, e então você o remove a uma quarentena, ou seja, você o coloca em uma pasta segura até que o computador ele procure o antivírus, na realidade, uma vacina para aquela doença digital do seu arquivo, ou então que ele tenha certeza que o arquivo não está contaminado. Então o seu antivírus devolve o seu arquivo para a pasta onde ela estava anteriormente. Resumindo, a quarentena ela é um período de isolamento. E é isso que um antivírus de computador faz com o arquivo quando ele suspeita que um arquivo está contaminado. Ele isola aquele arquivo até ter a solução para aquele problema. E nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo uma quarentena. Talvez você está aí isolado na sua casa. Talvez eu esteja e estou de fato isolado aqui na minha casa. Em uma quarentena, sem sair muito de casa, tomando as nossas precauções até que esse vírus ele seja vencido, ou ele vá embora, ou haja uma solução eficaz para ele. Mas no nosso texto dessa noite, nós vemos Israel vivendo de igual modo um isolamento. Na verdade, o povo de Israel estava vivendo no cativeiro. O povo estava no cativeiro babilônico. Foram tirados da sua casa, foram tirados da sua terra e obrigados a viverem isolados do melhor lugar do mundo, ou seja, a sua casa. Esses dias eu ouvi um pastor amigo dizer que a nossa casa é o melhor lugar do mundo, e de fato o meu lugar favorito é na minha casa. E eu acredito que você também está feliz de estar na sua casa.
mas ao mesmo tempo você sente falta da casa de Deus. Assim como eu também, porque além da nossa casa, aqui onde eu estou, ser a nossa casa, a casa de Deus é a casa do nosso Senhor. E ali nós também sentimos um grande prazer de estar. E é como se fosse uma extensão da nossa casa. E nós sentimos falta quando nós não podemos estar ali. E é interessante que no versículo de número 1, nós vemos que o povo de Israel estava com saudades de casa. Eles estavam com saudades de Israel, com saudades de Jerusalém. E eles até mesmo mencionam que chegavam a cantar na Babilônia, ou eram convidados a cantar na Babilônia, mas não era a mesma coisa do que cantar lá na sua própria terra. Então o salmista ele deixa muito claro no versículo de número 5 e no versículo de número 6 a dor que eles estavam sentindo diante da saudade de casa. E meus irmãos, a essa altura do campeonato, ou seja, a essa altura da quarentena que nós estamos vivendo, nós estamos longe das nossas igrejas, estamos longe da nossa segunda casa, estamos longe da casa do nosso Pai, estamos longe, impedidos de estarmos na casa do nosso Senhor, do lugar onde nós costumamos cantar, do lugar onde nós costumamos louvar o nome do Senhor. E eu acredito que seja impossível não estarmos vivendo algo que pelo menos nos lembre essa passagem bíblica. Israel estava longe do lugar onde eles adoravam e nós também estamos. Israel tinha lembranças, tinha saudades e nós também temos. Nós também estamos sentindo falta de estar na nossa igreja. Israel sentia uma falta enorme de tudo que eles haviam perdido nesse isolamento, coisas que talvez antes eles nem davam muito valor, preste atenção nisso, mas agora eles passavam a dar valor por causa da perda. Então, diante de tudo isso, nós conseguimos tirar algumas lições importantes, seja dessa experiência que Israel viveu no passado de isolamento na Babilônia, seja da experiência que nós estamos vivendo agora de isolamento dentro da nossa casa, mas longe da casa do Senhor, longe das nossas igrejas, vivendo em quarentena, isolados, longe da casa do Senhor. Lições de uma quarentena. Em primeiro lugar, o que a quarentena que nós estamos vivendo, ela me ensina, e talvez ela te ensine também, talvez você também tenha tido esse pensamento, isso tem passado na sua mente, é que coisas pequenas são importantes. Há muitas coisas pequenas em nossas vidas que nós só valorizamos quando nós perdemos. É ou não é verdade? Talvez alguém já tenha dito isso para você, mas agora nós estamos vendo isso na prática. Há coisas que nós não damos muito valor no dia a dia, mas que agora que nós perdemos, nós estamos dando valor. Israel estava sentindo falta de cantar. Olha que interessante. Parece uma coisa boba, né? Eu acredito que os israelitas, eles festeiros como sempre foram, o povo israelita e agora, né, nos tempos atuais, israelense, é um povo muito festeiro. E eles cantavam pelas ruas nos tempos bíblicos. E agora, exilados então na Babilônia, no cativeiro, eles não tinham mais ânimo, eles não tinham mais alegria para louvar. Ainda que eles tivessem a oportunidade de cantar, eles não tinham mais a mesma alegria. Eles não tinham mais o mesmo entusiasmo de sentar numa calçada, de sentar em um banquinho, em uma roda de amigos dentro de casa e simplesmente cantar e louvar e engrandecer o nome do Senhor por meio da música, por meio dos seus instrumentos. Os israelitas gostavam muito de um instrumento musical. Eles poderiam louvar na Babilônia? Sim, poderiam. Mas eles perceberam logo que não era a mesma coisa. Meus irmãos, assim nós também. É isso que nós estamos vivendo. Desde que essa quarentena começou, nós também não paramos. Você está me assistindo agora, nós estamos cultuando junto, de uma forma digital. As igrejas, em quase sua totalidade, elas se tornaram em igrejas online muito rapidamente. Nós nos tornamos virtuais e temos
nos encontrado nos mesmos dias de culto, nos mesmos horários de culto. Recentemente eu até mesmo senti falta dos louvores, não é verdade? Nas primeiras ministrações não tiveram louvores, mas aí eu fui lá e coloquei um louvor pelo menos depois de cada ministração, assim como nós teremos um louvor após essa ministração também. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, ainda que você esteja me ouvindo, ainda que você esteja ouvindo também um louvor pela tela do seu celular, pelo seu PC, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pela sua televisão, pelo seu smartwatch, eu não sei. Não é a mesma coisa. Os israelitas podiam cantar na Babilônia? Podiam. Mas não era a mesma coisa que cantar em casa. Não era a mesma coisa que cantar em Israel, em Jerusalém. Nós estamos cultuando em nossos lares? Estamos. Isso é muito bom, eu acredito que isso vai mudar a nossa vida daqui para frente, mas não é a mesma coisa do que estarmos na casa de Deus e sentimos falta daquilo que nós perdemos. É ou não é verdade? E às vezes nós valorizamos tão pouco as pequenas coisas, deixamos coisas estúpidas nos impedirem de estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor, quando nós podemos estar, mas tudo vira desculpa para nós não estarmos. E estamos lá para cantar, estamos lá para louvar, para orar, para adorar. E agora nós estamos percebendo o quanto isso nos faz falta. Nós sempre dissemos que as pessoas só sentiriam falta da igreja quando elas não pudessem mais estar na igreja. E muitas pessoas pensavam que isso era bobeira, afinal nós vivemos no Brasil. E aí está. O momento chegou. O dia tão temido chegou, ainda que por um período pequeno, mas nós estamos aí, estamos no Brasil, um país tão bom, um país sem perseguição, sem problemas, mas estamos impedidos de estarmos em nossas igrejas, vivendo coisas que consideramos pequenas, mas que agora nós vemos que são tão importantes, como por exemplo nós podermos cantar na nossa igreja e louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor por meio das nossas vozes na casa do Senhor. Sentimos falta. Então nós aprendemos com essa quarentena que coisas pequenas são importantes. A escola dominical é importante. Cada culto é importante. Eu me lembro de uma campanha do SAI contra o desperdício de água que falava um negócio que eu achava fantástico. E o slogan do SAI era "Cada gota conta". Meus irmãos, depois que nós sairmos disso tudo que nós estamos vivendo, uma coisa deve ficar na nossa cabeça: cada culto conta. É importante nós estarmos na casa do Senhor, em cada um dos cultos, em cada oportunidade. Ainda que um dia você pensou que isso fosse uma coisa pequena, porque você perde um culto aqui, mas daqui a pouco tem outro. Olha o que nós estamos vivendo. Cada culto conta, cada culto é importante. Precisamos estar na casa do Senhor. Segundo, relacionamento, comunhão é importante. Nesse tempo de quarentena, com certeza você se lembrará, em meio a tantas tecnologias que estão à nossa disposição, que talvez um ou outro amigo, né? Hoje nós temos celular, notebook, telefone, tantas coisas, e talvez você perceberá que nesse meio tempo um ou outro amigo talvez não te procurou, não te mandou uma mensagem, e eu lamento muito por isso, né? É uma pena que às vezes nós somos deixados de lado, né, por pessoas que nós amamos, mas você verá também nesse tempo o quanto o relacionamento e a comunhão é importante, porque você verá que nesse tempo onde nós não podemos estar juntos, onde nós não podemos dar um abraço, você verá que talvez uma pessoa te mandou uma mensagem dizendo que está sentindo a sua falta. Uma pessoa te ligou, uma pessoa te mandou um zap, uma pessoa te mandou um e-mail, uma pessoa te fez uma ligação, eu não sei, não é? Mas você perceberá nesse tempo, e é uma lição dessa quarentena, de que relacionamentos são importantes. E talvez, né, você foi na rua, né, é impossível talvez nós ficarmos 100% isolados, precisamos ir no médico ou comprar comida. E talvez você saiu de casa ainda que por um momento de quarentena e você encontrou um amigo, um familiar, um irmão da igreja
e eu tenho certeza que a sua primeira atitude foi querer dar um abraço na pessoa, foi querer dar um beijo na pessoa, foi querer dar um aperto de mão, mas aí você parou e lembrou que não podia. E isso talvez tenha trazido tristeza ao seu coração. Vontade de dar um abraço, vontade de dar um beijo, vontade de apertar a mão. E talvez você tenha até se lembrado daquela musiquinha da Turma da Mônica, né? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. E essa sensação é muito ruim, de você estar vendo ali na sua frente, talvez uma pessoa que você ama e não poder dar nenhum abraço nela. Então nós só valorizamos a importância de um abraço, nós só valorizamos a importância de um beijo, nós só valorizamos a importância de um aperto de mão, quando essas coisas não são mais possíveis. Nós só valorizamos a comunhão quando nós não podemos mais estar com o outro. Nós só vemos o quanto o outro é importante quando nós não podemos estar com ele, e aí ele nos manda uma mensagem nos dizendo: olha, estou sentindo a sua falta. E nós estamos aprendendo isso nessa quarentena. E a sensação, ela talvez seja muito parecida com aquela sensação que nós temos quando nós perdemos alguém da nossa família, alguém que nós amamos, por causa de um falecimento, e fica aquela vontade de dar um abraço, de ver a pessoa, e isso se torna impossível por causa da morte. E talvez por isso mesmo o salmista nos disse que na comunhão existe vida para sempre. Vida para sempre. Comunhão e vida é a mesma coisa. E ainda que online, talvez a gente não consiga mesmo experimentar essa comunhão, dar a mão, não é a mesma coisa. E em terceiro e último lugar, em meio a tantas coisas que nós estamos aprendendo com essa quarentena, nós aprendemos também que fé é importante. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à saudade de casa, vivida no isolamento babilônico, nós vemos que o povo de Israel, no próximo versículo, no próximo capítulo, lá no capítulo 138, no versículo de número 7, nós vemos que esse povo, mesmo em meio a tanta adversidade, longe de casa, manteve a fé. Esse povo manteve a fé. Capítulo 138 de Salmos, versículo 7. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira de meus inimigos, e a tua destra me salvará. Amém? Isso é fé. Isso é fé. Estenderás a tua mão me salvará. É uma certeza que esse povo tinha. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias complicados, dias de muito medo, dias de muita incerteza, aonde nós temos medo se nós teremos o nosso salário esse mês ou o mês que vem, onde nós temos medo se nós vamos conseguir pagar os nossos aluguéis, os nossos financiamentos, se teremos dinheiro para comprar comida, porque os preços dispararam. Mas uma coisa é certa, nós só venceremos tudo isso, nós só venceremos toda essa tribulação que nós estamos vivendo hoje por meio da fé. E a quarentena nos ensina isso, a importância da fé. Manter a fé é importante, mesmo em meio e principalmente em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Mantenha sua fé acesa. Nós sabemos que Israel viveu isso na pele, o isolamento deles também trouxe para eles muitas incertezas, eles perderam muita coisa com o cativeiro, mas uma coisa eles não perderam, e é por isso que Deus os levou de volta para Jerusalém. Eles não perderam a fé e eles voltaram para casa. Meus irmãos, as coisas estão difíceis. No nosso caso, nós, Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, nós tínhamos tantos planos para esse mês de abril em nossa igreja. É o mês do nosso aniversário, queríamos fazer a nossa fachada, queríamos fazer várias comemorações, cultos nos lares, estávamos nos preparando para a nossa colônia no mês de julho, estávamos preparando para o mês da família no mês de maio, o nosso passeio de famílias, o nosso churrasco para quem leu a Bíblia toda o ano passado, e tudo isso de repente
foi suspenso, e talvez alguém pense assim, foi perdido. Mantenha a fé, não foi perdido. Talvez a gente não faça as coisas como nas datas que nós havíamos planejado, mas nós vamos viver essas coisas, nós vamos viver tudo isso que nós sonhamos por meio da fé, porque o nosso Deus, Ele vai nos tirar dessa quarentena e Ele vai nos levar de volta para as nossas igrejas, e ali nós vamos continuar adorando e sonhando como antes estávamos fazendo, antes disso tudo começar. A fé, ela é muito importante, e é a fé que nos garante tudo isso. É a fé que nos garante que nós vamos vencer essas coisas. É a fé que nos garante que não vai nos faltar dinheiro no final do mês. É a fé que nos garante que antes disso tudo virar uma bola de neve, o Senhor trará alívio para nós e vai nos livrar de tudo isso que nós estamos vivendo, e essa quarentena vai acabar em nome de Jesus. E ainda que isso seja uma coisa invisível nesse momento, nós já enxergamos essas coisas com os nossos olhos espirituais. Amém? Concluindo, meus irmãos, como essa quarentena está nos ensinando? Essa quarentena tem sido uma lição para nós. Nós sairemos de tudo isso que nós estamos vivendo melhores do que nós éramos. Seremos vitoriosos, seremos fortalecidos por meio dessa quarentena. E o principal, presta atenção, olha para mim, sairemos mais sábios, mais inteligentes espiritualmente quando essa quarentena for vencida. Porque essa quarentena, ela está nos ensinando o que realmente importa. Ela está nos mostrando que nós precisamos valorizar mais algumas coisas que são muito importantes e que às vezes nós não damos o devido valor. Nesse momento, eu quero convidar você a ouvir esse louvor. Enquanto você ouvir esse louvor, esteja em oração junto comigo e logo logo eu volto após esse louvor para a bênção apostólica. Quando em cativeiro te louvar em Sião, e os teus sacerdotes brandearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do
libertará. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por esse dia, pelo nosso culto, ó Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui novamente, ainda que online, certos, ó Deus, de que o Senhor estará nos trazendo lições dessa quarentena. Certos, ó Pai, de que tudo isso que nós estamos vivendo não será em vão, mas o Senhor nos trará lições e nos ensinará a valorizarmos mais algumas coisas tão importantes que muitas vezes nós não damos muita atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Paulo, glorificamos o seu nome em todas as coisas, pois isso que nós estamos vivendo está nos aperfeiçoando e sairemos de tudo isso mais fortes e mais sábios para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, ajude a viralizar, né, essa mensagem, não por um modismo, né, não para se tornar uma viral, mas sim para nós alcançarmos o coração de pessoas que precisam de alívio para a alma nesse momento. E hoje nós temos essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com alguém que nós amamos com apenas um clique do seu mouse, um clique do seu touchscreen, seja como for, compartilhe a palavra do Senhor. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Logo, logo nós nos vemos novamente, provavelmente no domingo, 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. Fique com o Senhor e que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.